Muito obrigado pela presença. É, a ideia da oficina, né, a ideia do Tudo no Poema é basicamente a gente, de alguma forma, colher subsídios, né, e gatilhos e disparadores de áreas, outras áreas artísticas que não exatamente a literatura. E eu queria começar justamente com Psicose. É um filme muito importante para mim, é um filme que, por conta dele, eu siderei em cinema, né? E é uma sideração de longa data já, assim, começa com Osmar Menino, com 11 anos de idade, e começa mesmo com Psicose, o que é engraçado, assim, como eu estou o tempo inteiro retornando ao filme, assim. Porém, temos um catch, temos um ardil. A gente vai assistir só os primeiros 40 minutos, mais ou menos, do filme, porque a discussão que eu queria propor era em torno da personagem da Marion, né? Psicose é um filme que tem essa coisa muito curiosa de ter uma penetração no inconsciente coletivo tão grande, né? Que todo mundo mais ou menos sabe do que se trata o filme. Alô, Gabriela, que bom. Todo mundo mais ou menos conhece o filme, é como um refrão da cultura popular, né? Essa coisa do camarada que divide o corpo com a própria mãe morta e tal. É um filme que o segredo dele, de alguma forma, o precede, né? É difícil você chegar à Psicose hoje em dia sem a informação do grande duplo twist carpado que rola no final. Então, eu acho que tem vários desafios que a gente pode aqui tentar pensar, né? Que é como tentar abordar esse filme como um espectador de 1959 e 60, né? A imensa surpresa, a imensa desordenação da gramática cinematográfica que ocorre com Psicose, e tentar, de alguma forma, eu acho que pelo menos performar na nossa própria cabeça, né, esse vazio de expectativa, né? Geralmente é um filme que, se a gente pede para uma sinopse de bate-pronto para alguém, é o camarada que vira mãe e mata uma galera, né, e tal. E na real, não é tanto isso, sabe? Antes do primeiro assassinato, pelo menos, a gente tem 40 minutos com essa personagem que, para mim, é muito intrigante, que é a Marion Crane. E a ideia é que a gente pense um pouquinho sobre ela e escreva um pouquinho sobre ela também. Então, fim desse introito, quero também deixar vocês todos preparados, porque, enfim, eu vou me mutar enquanto isso, assim, mas é porque 15 para as 7 os sinos da Basílica tocam aqui também na frente, faz uma barulheira, uma coisa. Não recomendo você, né, morar às fuças de uma basílica, como nós. Isso é uma coisa que interrompe. Mas, enfim, eu vou mudar a gente aqui. Share screen, share sound. Eu peço também, gente, para que, ao longo do filme, se vocês puderem prestar bastante atenção nos diálogos e ir anotando coisas que, de alguma forma, pareçam impactantes ou memoráveis. Por favor, mantenham um caderninho ou um bloco de notas aberto no computador. Eu acho sempre divertido depois trocar notas. Então, sem mais delongas. Estamos todos aqui, estamos todos. Ok. Alô, como vão? Muito bem. Se a gente puder só ligar as câmeras, por gentileza, porque falar sozinho eu falo dentro de casa. Então eu gosto de ver gente reagindo e poder me pautar através das reações fisionômicas de vocês todos. Então, alô, Rodrigo, que bom te ver. Meu Deus do céu, vários amigos. Que ótimo.
Certo. Então, a gente interrompeu a sessão no momento decisivo do filme, né? Que é esse momento que geralmente é o que as pessoas se lembram, basicamente, né? A cena do chuveiro. Como eu falei, assim, para mim tem uma coisa muito curiosa, que é eu vi esse filme muito despreparado. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu estava passando na TV, e realmente nada me preparava para o abalo que me causou, assim. Essa morte. Esse assassinato, ele de fato me persegue até hoje. E é curioso meio que pensar como ele participa muito, como ele se afina naturalmente a uma certa mundivisão. Para mim, eu acho que a mim fala muito a ideia dessa vulnerabilidade, né? A ideia de, sabe, de uma narrativa, de alguma forma, de um drama pessoal ser fagocitado por outro muito maior. Como eu ia dizendo, o, a coisa, né, para mim, esse primeiro encontro com psicose, eu não posso deixar de fazer uma analogia um pouco abirutada, né, com como um espectador de 59, um espectador ingênuo, de alguma forma, vai se bater com esse filme, né? Se a gente pensar no que é o clássico narrativo americano, a que os espectadores da época estavam mais habituados, né? Eu acho que a gente pode chegar a uma formulação bastante esquemática, mas bastante funcional, bastante eficaz, que é pensar o cinema até então, o cinema que se fazia até então, como filmes que são centrados na experiência de um só protagonista, caracterizados por uma progressão linear de eventos que geralmente não, no mais dos casos, tem desenlaces inambíguos e resolutivos, né? Então a gente acompanha uma determinada sequência de peripécias, vivendo vicariamente através de um protagonista único que centraliza o nosso afeto e de alguma forma é a nossa embaixada no filme, né? Então, o que acontece quando você passa 40 minutos com uma protagonista e ela é eliminada da economia do filme, né? Isso, para mim, é uma coisa muito interessante de se pensar. E justamente quando a gente pensa no Psicose, né, a gente tem pelo menos 3 linhas narrativas aí acontecendo, né? A gente tem a Marion. No momento que a Marion é assassinada, o bastão do protagonismo passa para o Norman, que no primeiro momento a gente acha que é um coitado que está acobertando os assassinatos perpetrados pela mãe maluca, e um terceiro momento em que a irmã da Marion com o namorado dela vão quebrar o mistério, vão decodificar o que se passou, né? Então, é muito curioso pensar que esse investimento que a gente tem num protagonista só, ele já é torcionado, ele já é subvertido, assim, de uma maneira muito brutal. Muito brutal. Não é como se o filme abandonasse essa personagem. O filme mata essa personagem. E isso, de alguma forma, eu, ex-menino, né, fiquei muito pirado com isso, assim, porque a qualquer momento acho que nenhum outro filme ou nenhuma outra obra de arte falou tanto da minha vulnerabilidade enquanto ser humano finito do que esse. Então, o que eu queria pedir para a gente pensar junto, e aí entra a questão do cabeçalho mesmo, né, é a gente tentar focar na Marion, fazer um pequeno retrato dela, com subsídios que a gente pode vir a ter encontrado ao longo desses 40 minutos, pensando que tudo de alguma forma foi dito, foi colocado nesses 40 minutos, assim. Inclusive, assim, sabe,
Se eu fosse uma pessoa babaca, agora eu estaria perguntando para vocês assim, então, quantos anos ela passou trabalhando no escritório do Sr. Lowry? Porque isso é dito no filme, vocês prestaram atenção? Mas é esse tipo de pequena informação e esse tipo de pequena de dado mesmo sutil que é colocado muito naturalmente na narrativa que fornece para a gente os elementos com os quais a gente pode construir essa backstory, assim. Uma outra coisa também que eu quero comentar, à guisa de início de conversa, né, é pensar que o cinema de horror ele é um espaço um pouco privilegiado para debater algumas questões, né? Justamente pelo fato dele não ser exatamente um gênero muito respeitado, muito visível para a crítica e extremamente visível do ponto de vista do espectador, ele é uma área em que questões fraturantes podem estar sendo elaboradas de forma muito mais radical e muito mais subversiva do que o cinema dito engajado, ou o cinema de arte, ou o autocinema, né? Que de alguma forma ele se preocupa com reformar a sociedade que ele próprio está assuntando, né? E no caso do cinema de gênero, a gente tem um campo muito específico em que os dramas podem ser elaborados de uma forma um pouco menos programática, um pouco menos propositiva e um pouco mais visceral. Tem esse sujeito que eu acho bem interessante, que é um teórico chamado Robin Wood, que no ensaio dele, que é chamado Introdução ao Cinema de Horror Americano, ele propõe essa coisa do cinema de horror como sendo uma espécie de agenciamento de pesadelos coletivos, né? Então, algum contexto aqui eu acho também cabe para a gente pensar também que espécie de pesadelo está sendo de alguma forma conjugado e está sendo elaborado aí. Que medo em larga escala está finalmente ganhando expressão e figuração através do Psicose. Em 57, noticia-se não tem problema, Daniela. Em 57, noticia-se as terríveis empreitadas de um serial killer chamado Ed Gein. Esse é um sujeito que vivia no Wisconsin, numa área bastante isolada, e ele, de fato, ele perpetra 2 assassinatos terríveis, mas ele tem uma carreira também como assaltante de cofres, né? Então, quando a polícia consegue vincular o desaparecimento de uma mulher local ao Ed, eles investigam a propriedade dele e descobrem toda uma parafernália terrificante, assim. Ele havia perdido a mãe, não assassinado ela, mas ele havia perdido a mãe, e isso tinha baralhado um bocado os internismos do sujeito, e ele começou a roubar cadáveres de mulheres de meia idade em cemitérios locais, e com os corpos ele começou a criar objetos dentro da própria casa. Ele também era meio que compulsava a literatura sobre o horror nazi e sobre práticas tribais canibalísticas. Então, a quando da descoberta dos corpos, também abajures e peças de roupa feitas de pele humana foram encontrados na casa, e cintos pejados de mamilos de mulheres, esse tipo de coisa. Crimes tão terríveis que eles mal cabiam na gramática cultural da América de então. Muito embora a gente estivesse vindo já de uma experiência de pós-Segunda Guerra, né, esse tipo de horror que não envolve um conflito em larga escala, político, e é perpetrado por um homem, ele é completamente desarrazoado, não era algo tão costumeiro assim. Hoje em dia, o serial killer é uma figura que a gente, de alguma forma, parece estranhíssimo dizer esse tipo de coisa. O serial killer é algo que nós já estamos habituados. Então, né, qual é a próxima novidade? Não é isso, assim, sempre é horrível, mas naquela época, tanto mais, assim, porque é o horror que vem de jato sem uma estrutura, quase, sabe? Ele simplesmente acontece e
ele é absolutamente absurdo, no sentido de que, de fato, não há motivação, não há nenhuma espécie de justificativa fora a loucura, para que algo dessa dimensão seja cometida. Então, as notícias tendiam a eufemizar um pouco o que de fato havia se passado na casa do Guin, mas algumas pessoas começaram a tentar, e uma delas foi um romancista chamado Robert Bloch. O Bloch era um camarada que escrevia livros de pulp, né, romances policiais ou de terror e tal. Ele fica muito impressionado com o pouco que ele escuta e ele resolve fazer uma ficção em cima, chamada Cycle, que é muito curioso, assim, porque o livro difere do filme em aspectos absolutamente cruciais aos quais a gente vai retornar logo a seguir. O lance é que ele cria esse personagem ficcional, que tem uma fixação materna muito forte, escreve esse livro, lança, faz um sucessinho no meio e tal, e o Hitchcock tinha um hábito, ele e o escritório dele, né, de ler as críticas na, sei lá, New York Review of Books e tal, então eles leem uma pequena resenha favorável do livro, e o Hitchcock, ele está viajando para a Inglaterra para fazer alguma coisa, ele calha de, depois de ter lido a resenha, ele encontra o livro no aeroporto. E ele lê enquanto está indo para a Inglaterra, e ao chegar na Inglaterra, ele liga de fato para o escritório e fala: comprem agora os direitos disso. E o que acontece, o resto é história. Mas beleza. O lance, né, é que a gente vai pegando esse horror real do Guin e ele vai sendo, de alguma forma, alastrado, popularizado, ganhando, como eu falei, ganhando figuração, ganhando expressividade em termos culturais, em termos de larga escala, em termos maiores. No livro, o que acontece é que a gente abre com o Norman. E o Norman é um sujeito mais aparentado a alguém, né, no sentido físico, inclusive. Ele é um sujeito mais baixote, alcoólatra, de meia idade, careca, sem nenhum atrativo, e ele vive com a mãe. No livro existe esse logro, e que a gente realmente só vai saber que a mãe não existe muito adiante. No primeiro momento, a gente abre com um capítulo dele papeando com a mãe normalmente. Normalmente não, porque a mãe é uma megera. Mas assim, conversando, sabe? Tá, a mãe virando para ele, falando coisas terríveis, ele... tem até uma coisa meio chistosa dele virando e falando: mas mamãe, eu estive lendo sobre Édipo e tenho lido Freud para ver se a nossa relação melhora. E ela: você fica lendo essas porcarias porque você é um demente, esse tipo de coisa. E aí a gente tem um outro capítulo em que o drama da Marion é posto em movimento. E um terceiro em que existe essa colisão. O que acontece, então? No caso, quando Hitchcock pega o romance original, vários desafios em termos de adaptação já se colocam de primeira, né? A questão que ele vai resolver ele contrata algumas pessoas e tal para fazerem primeiros tratamentos do roteiro, e nada funciona muito bem com essa primeira figuração do Norman, né? Porém, a partir do momento que ele começa a trabalhar com um roteirista que era muito moço à época, meio inexperiente, tinha uns 2 créditos só na bagagem, surge a ideia de começar pela Marion. E aí a faísca acende no Hitchcock, assim, sabe? Em que ele começa a pensar, inclusive, em termos de casting. E como o elenco do filme também pode ser uma dimensão expressiva, né? O Anthony Perkins, como a gente viu, é porque o Hopkins também faz um assassino nos anos 90. Mas o Perkins, como a gente viu, ele é esse sujeito longilíneo, atraente de uma forma esquisita e gaga, mas ao mesmo tempo ele não é um homem repulsivo em nenhum sentido. E ele é retratado como sendo muito recatado, muito pudorado, muito excessivamente respeitoso do espaço dos outros. É curioso pensar que no diálogo, por exemplo, com a Marion, não sei se vocês repararam, logo quando os dois estão ainda no quarto dela, a gente tem um plano dela e o plano é relativamente cheio, ela está de perfil, mas você vê o reflexo dela atrás e tal.
é um plano um pouco mais movimentado. Quando a gente vai para ele, falando com ela, ele está de perfil ocupando um espaço só do plano e tem todo um vazio, como se ele estivesse dando esse espaço, como se ele, sabe, não quisesse se aproximar muito. Então é muito curioso pensar, né, inclusive, em quais são as estratégias visuais e pictóricas que ele usa para representar esse recato excessivo, esse distanciamento, esse medo que ele próprio tem de si. Não pode encostar muito, não pode chegar muito perto, coisas horríveis acontecem a partir da proximidade excessiva. Tudo bem. O que acontece, né, é que ele pega esse material e começa a trabalhá-lo em roteiro com Joseph Stefano, pensando em como ele poderia atrair pessoas para um determinado drama que acoberta um outro, né? Ele próprio fala em entrevista ao Truffaut, e esse é o grande material, eu acho, que a gente tem sobre o Psicose, que é tem essa entrevista famosa que o Hitchcock concede ao Truffaut em 62, e Psicose é basicamente o último filme que ele havia rodado. Então fala-se um bocado em termos muito interessantes sobre o filme, em termos muito emblemáticos. Para ele, o grande interesse era justamente o abrupto do assassinato, né? Então ele próprio coloca o drama da Marion, esses 40 minutos que nós passamos com ela, como um red herring, como uma pista falsa. E aí eu acho que a nossa ideia hoje é tentar dar mais realidade, dar mais corpo a Marion, porque ela é a gente. Ela, de alguma forma, é a nossa embaixada no filme. Quando ela morre, nós morremos. E essa transição de protagonismo para acompanhar o Norman, ainda que ela se dê de alguma forma, ela é quase como se algo no próprio esquema de identificação, o espectador-filme, tivesse se rompido para sempre, como se uma certa ingenuidade não fosse mais permissível a partir daí. Então, para mim, é muito importante, através de obras de arte, de alguma forma, reforçar a Marion no mundo. Ela não é uma pista falsa. Ela não desencadeia um outro drama. Ela é um drama. E tanto mais vibrátil e interessante a coisa fica se a gente encarar, de fato, ela como um drama, sabe? E não só como a moça que morre no filme para o filme acontecer, sabe? De alguma forma, se a gente der densidade a ela, é quase como se a gente estivesse recuperando a nossa própria experiência e nos colocando no mundo, apesar da nossa vulnerabilidade, apesar da nossa abertura ao equívoco, à coincidência, ao fortuito, à chuva, basicamente. O que eu queria dizer, no entanto, também à guisa de contexto, a gente está vindo de um momento muito interessante em termos de cinema, né? O Hitchcock, antes do Psicose, ele estava vindo de dois filmes, de duas produções imensas, né? Que é Um Corpo que Cai e o Intriga Internacional. Esses são dois filmes que a gente tem grandes atores, galãs e atrizes muito glamourosas, e são filmes assim de um cuidado, de um refinamento, de um requinte em termos de cor, em termos de enquadramento, são de uma sofisticação imensa. E são filmes que correspondem a um ideal de espetáculo muito, muito correntio, então, assim, sabe? Porque a partir da virada do 40 para 50, quando a televisão começa, de fato, a ocupar mais as casas das pessoas, os estúdios precisam se virar. Eles precisam, de alguma forma, aumentar o potencial espetaculoso dos filmes para que as pessoas saiam de casa e continuem dando dinheiro aos estúdios. Então, a partir disso, a gente tem toda uma década que é também caracterizada pelo grande épico, né, pelo cinemascope, sabe, é um momento em que o Technicolor de fato se torna o idioma corrente do cinema. Então a gente começa de alguma forma a entender o cinema como sendo colorido nessa época, sabe? Psicose já vem com um dado esquisito e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A partir, sabe, embora o Hitchcock tivesse ainda, né, trabalhando nesse idioma do espetáculo, ele também tinha essa coisa de ter uma penetração doméstica, né, por conta do seriado Alfred Hitchcock Presents, que ele não dirigia.
né? Mas era uma teledramaturgia semanal que corre de 55 a 65 e que ele apresenta. Então, ele é o Cicerone dos pequenos dramas de suspense que são veiculados com o nome dele. E tem sempre essa coisa engraçadinha, que é ele fazendo piadinhas macabras com um sotaque inglês, que nenhum inglês fala daquele jeito, mas sempre muito simpático e muito curioso, e boa noite, amante do macabro. Então ele é uma presença na casa das pessoas também, semanal. Além de ser uma pessoa que tem... Ele está tipo, muito na crista da onda nessa virada de 59 para 60. Não só os filmes dele são muito bem sucedidos, como o seriado que ele apresenta é muito bem sucedido também, e ele começa também a ser recuperado criticamente pela jovem crítica cinematográfica francesa, né? Então, a partir de 57, a gente vai começar a verificar estudos, mesmo em forma de livro, falando do trabalho dele. Então, de alguma forma, ele está nesse momento em que ele está... em que se aliam tanto legitimidade crítica quanto sucesso de público, tanto no cinema quanto na TV. Então ele está em todas as partes, ele está mandando muito bem. E o que acontece? A decisão de não só trabalhar Psicose, que é um filme... O material do romance já é infilmável, né? No romance, por exemplo, a Marion é decapitada na banheira. Não há como você fazer isso em 60. Não há. Ele pega, no entanto, ele consegue convencer o estúdio a financiar, e ele tem essa ideia de não só elencar o filme de uma forma muito inteligente, em termos de chamamento de público, como também fazê-lo em preto e branco e com equipe reduzida. Então, o que ele pega a galera que faz os seriados para fazer o filme. A técnica da TV, ele faz o filme. Em formato reduzido, equipe reduzida, e com nomes que não, sabe, o Anthony Perkins, ele não era um ninguém, mas ele definitivamente não era o Cary Grant. O apelo dele não é o de um James Stewart, não é de um homem, não é de um protagonista da velha guarda, né? E com todo o apelo que isso tem. O Anthony Perkins, ele é muito identificado a uma certa masculinidade que começa a ser viabilizada a partir de 51 com o Brando, no Bonde Chamado Desejo. Brando, Dean, esses homens sensíveis, né? Os homens com vida interior. Antes isso não havia. Nos anos 50 isso começa a ocorrer, né? Homens conflitados, homens que de alguma forma são delicados, são frágeis, eles não desocupam o centro das atenções, mas ao mesmo tempo eles ocupam de forma um pouco mais conflitada. O Perkins, por exemplo, está vindo de alguns filmes em que ele está se negociando tanto como galã da juventude, das teenagers da época, tanto como também uma força dramática da fragilidade, do conflito emocional. Alguns filmes que ele faz à época, como Fear Strikes Out, por exemplo, que ele faz um jogador de beisebol com problemas emocionais, colocam ele muito nesse lugar do James Dean mesmo, sabe, do jovem com problemas, do jovem que está o tempo inteiro agenciando a pressão, inclusive uma pressão da velha guarda, a pressão dos pais, a pressão dos outros homens claramente heterossexuais, e esses ideais de virilidade também estão sendo discutidos de uma forma bem tática e bem interessante. Janet Leigh também é essa atriz que ela, apesar de não ser, ela não é uma Grace Kelly, mas ela é um chamariz. Ela é, sabe, não, vou ver fita da... Tá passando fita da Janet Leigh no Rian, sabe? Tipo, ela não é exatamente identificada a nenhum gênero e tal, mas ela é muito uma atriz de grandes filmes e, sabe, ela é, de alguma forma, uma tática de engajamento com o público. A gente, é um filme com Anthony Perkins e um filme com a Janet Leigh. Beleza. E é o novo do Hitchcock. Vamos ver. E aí fudeu a sua cabeça, sabe? O que acontece com essa configuração, né? Hitchcock está aprendendo com essas lições, né, com essa técnica, de alguma forma, que é da TV, com os filmes que estão sendo feitos de baixo orçamento na Europa, pelos críticos da carreira do cinema que tanto louvam, né? Isso, em 59, a gente já tem pelo menos
os 2 primeiros filmes do Chabrol e o primeiro do Truffaut, né? Então ele está aprendendo o tempo todo também com essas novidades, né? Então ele resolve fazer esse filme que é um sucesso de bilheteria estrondoso, um filme com uma penetração popular absurda, um filme que de fato muda. 59 e 60 é um ano também muito privilegiado, né, essa virada, né? É um ano em que várias coisas acontecem que alteram profundamente a gramática cinematográfica, pareando mais com o que a gente está habituado agora do que antes se via, né? Então, de alguma forma, esse choque do protagonista, que simplesmente é curto-circuitado e substituído, ele não é tão aparente agora para nós. Mas, repito, né, no esquema de uma expectação muito, muito viciada num drama linear de tripartição clássica com desenlace, a gente tem esse filme que tem 3 narrativas se sobrepõem e se chocam e se colidem o tempo todo, e nada se resolve. Nada. A coisa da Marion, para mim, é especialmente interessante justamente porque a partir do momento que a gente entende qual é o destino dela e qual é o papel dela na economia do filme, tudo se torna muito emblemático. Tudo que ocorreu até então se torna muito emblemático, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é pensar a Marion como uma figura que ela vai para a imoralidade justamente porque ela deseja a respeitabilidade. Então, de alguma forma, a vontade dela de ser uma mulher casada, integrada à sociedade, aceita, normal, faz com que ela cometa um roubo. Ela, basicamente, ela está roubando o escritório onde ela trabalha há 10 anos para casar, né? Vamos pensar sobre isso, porque isso é muito interessante, né? O que acontece? Eu queria, toda vez que eu paro para pensar sobre isso, eu me lembro de um poema que o Ricardo Domenic traduziu, de um poeta alemão cujo nome eu não sei muito bem pronunciar, então eu peço a leniência de todos vocês, mas é o Hans Magnus Enzensberger. Eu espero ter feito isso corretamente. Mas e aí eu queria ler para vocês esse poema e talvez colocá-lo como uma estrutura possível para o poema da Marion de vocês, assim. O poema se chama Ela aos 33. Novamente, a tradução do Ricardo Domenic, autoria Hans Magnus Enzensberger. Ela imaginara tudo bem diferente. Ainda este Volkswagen enferrujado, certa vez quase casou-se com um padeiro, antes costumava ler Hesse, depois Handke. Agora ela prefere resolver charadas na cama. De homens não tolera abusos. Por anos foi trotskista, mas à sua maneira. Jamais tocou num cupom de racionamento. Quando pensa no Camboja, passa mal. Seu último namorado, o acadêmico, gostava de apanhar. Vestidos de batik esverdeados, largos demais para ela, parasitas nas plantas à janela. Na verdade, queria pintar ou emigrar. Sua tese, luta de classes em 1500 a 1512 e suas marcas no cancioneiro. Bolsas, começos e uma maleta cheia de notas. De vez em quando a avó manda-lhe dinheiro. Danças acanhadas no banheiro, caretas, horas de hidratante ao espelho. Ela diz, pelo menos não morrerei de fome. Quando chora, fica com cara de 19. Acho que talvez seja uma abordagem possível, assim, esse recenseio de atributos, assim, e pequenos dados, e pequenas informações. O que a gente amealha do filme, né, é que quando o drama começa, o Marion está envolvida nesse relacionamento que não é ilícito, mas a sociedade, as construções sociais, no entanto, fazem com que o relacionamento pareça algo ilícito. Na realidade, no entanto, são 2 pessoas desimpedidas que calham de não viver na mesma cidade. Então, estão se negociando em termos de distância, em termos práticos. Isso também é uma coisa que a minha é encantadora, assim, sabe? Isso é um relacionamento à distância. Ponto.
sabe? Como todos nós já vivenciamos em algum momento. Tem questões financeiras envolvidas, tem questões de organização temporal. Infelizmente, o único horário livre do que ela dispõe é a hora do almoço dela. Então, ela doa da hora do almoço para ir para esse hotelzinho barato. Eu não sei se vocês repararam, mas como esse hotel é triste, como esse quarto de hotel é tenso, como a parede é meio... Você repara o chapisco, sabe? Num filme dessa época, você não reparava na textura da parede. Se você reparou, é porque ela tá meio encardida. Porque ela quer dizer alguma coisa. Então, isso tá meio sujo, tá meio equivocado, é meio desagradável, né? Inclusive, ele coloca o horário exato em que o drama se inicia, justamente para dar para gente o horário, né? São os últimos 15 minutos do horário de almoço dela. Ela, novamente, ela vive com a irmã, né? Então é difícil, ela também não pode botar esse homem dentro da casa. Eles têm que se negociar em quarto de hotel no horário do almoço dela. Parecem amantes, não são. Ele, como a gente vê, é divorciado, então grande parte dos rendimentos dele, da loja de ferramentas dele, são para pagar a pensão alimentícia da esposa e para resolver dívidas do pai. Então, isso também é um outro entrave, né? O tempo todo, dinheiro, questões práticas, né? Questões da vida comezinha, do resto do chão, né? Beleza. Saímos dali, ela vai para o escritório onde ela trabalha, onde a primeira coisa que acontece, né, é esse diálogo com a amiga, a secretária, que é interpretada pela filha do Hitchcock, inclusive, a Patricia Hitchcock, dela falando: ah, então, quem ligou? Minha mãe ligou para ver se o Ted ligou, que é meu marido e tal. Mãe, marido, tudo isso vai reverberar, sabe? Tem uma coisa muito tensa também de pensar que o Hitchcock estava trabalhando efeito o tempo inteiro. Então, nada é gratuito. Essas coisas estão, de alguma forma, montando e prefigurando as questões de maternidade que vão ser assuntadas no filme com mais detenção a seguir, né? Maternidade, casamento, vida estável, o que é socialmente aceito, o que não é. Então, de alguma forma, ela entra e já tem esse saber, ah, não, beleza, então o Ted ligou porque para ver, a minha mãe me ligou para ver se o Ted ligou, tá. O casamento da outra, sabe? Como aquele outro casamento se dá. Entra o sujeito que está comprando a casa para a filha, né? E ele pega um maço de dinheiro e só falta esfregar na cara da Marion, né? E para mim, um dos momentos mais também tocantes desses primeiros 40 minutos, né? Quando ele pergunta se ela é infeliz. E ela dá uma segurada e ela responde: não excessivamente. Not inordinately. Né? Ela tem absoluta consciência também de que o drama dela não é extraordinário. E, no entanto, ela guina o drama para o extraordinário. No momento em que ela toma a decisão de pegar aquela grana e fugir. Decisão em termos os mais largos, né? Porque ela, de fato, parece atravessada. Ela não está razoando muito bem, né? O momento de clareza, o momento a tomada de consciência que vai ocorrer, e tarde demais, é em diálogo com Norman pouco antes do banho. E isso torna tudo ainda mais cruel, porque ela de fato revê o que ela fez. E ela está indo para esse banho. Isso, assim, simbolicamente é muito claro, mas ao mesmo tempo é interessante da gente pensar. Ela está indo para esse banho para se purificar. Ela está indo para esse banho para poder se limpar do crime que ela cometeu e poder depois pegar a estrada e voltar. O final de semana ainda não acabou, basta ela resolver os $700 que ela gastou na troca do carro e vai estar tudo bem. E não. Outra coisa também que a gente, de alguma forma, tende a identificar muito a mão de visão do Hitchcock é essa falta de segunda chance. É no momento em que você topa o pacto com o crime, o pacto com o extraordinário, não existe retorno. Não existe. E a própria moralidade do Hitchcock está muito em jogo, eu acho, quando a gente vê ela no carro, no momento em que ela está projetando os diálogos, né, que podem vir a se dar a quando da descoberta da ausência dela e do crime, quando ela começa a ouvir a voz do camarada que ela de fato roubou e ela esboça um sorriso, é o primeiro momento em que ela parece, de alguma forma, se tranquilizar
e abraçar sem restrições o papel de ladro, o papel de contraventora, e é nesse exato momento que chove. Isso é o filme. Isso é o filme, de alguma forma, esfregando na nossa cara a mundivisão, a moralidade do seu autor. Pensando aqui, né? A gente tem essa figura que comete uma imoralidade justamente porque ela quer ter uma vida normal, porque ela quer ter uma vida como todo mundo ao redor dela parece ter, e ela é a pior ladra do mundo, né? Nunca vimos uma pessoa dando tanta bandeira de cometer um crime ever, coitada, sabe? É muito claro que ela não nasceu para coisa, sabe? Ela dá bandeira para polícia, dá bandeira na concessionária, dá bandeira, ela vai dando bandeira, sabe? Até o momento, né, em que temos a chuva, ela guina para o motel Bates. E aí no romance acontece uma coisa muito curiosa. E eu acho que é interessante agora a gente enviar para o romance, porque a gente tem uma versão da vida da Marion ali. Não que o tempo do drama seja diferente, mas tem um pouquinho mais de informação. E é legal pensar no que o Bloch, por exemplo, em como o Bloch, por exemplo, vai explicar esse relacionamento à distância. E é uma coisa. Eu não sei se. É legal pensar tipo, como a versão do autor é uma. Eu peço de vocês, mas a do autor é essa. A Marion, ela em algum momento, ela tá vivendo com a irmã e tal. A mãe teve uma longa doença e a Marion ficou não só cuidando da mãe, como trabalhando para poder botar a irmã, financiar os estudos da irmã na faculdade. Quando a mãe vem a falecer, é a irmã que vira e fala: você tem que fazer um cruzeiro. Você tem que fazer um cruzeiro, você tem que relaxar. Você nunca fez nada na sua vida, só cuidou da sua mãe moribunda e trabalhou para poder estudar. Agora você descansa. Então ela pega esse cruzeiro, tipo, não é como se ela fosse uma mulher viajada, é tipo o cruzeiro da vida dela, sabe? É dessa tristeza que nós estamos falando. E durante esse cruzeiro, ela conhece outro fracassado, que é o Sam. O Sam tá lá porque ele ganha tipo uma parada na loteria, sabe? Ele ganha uma rifa e vai lá. Mas os dois são pobres e estão nesse cruzeiro. E se conhecem, insetam um relacionamento sem nenhum futuro, que eles de alguma forma querem, no entanto, que continue quando isso acaba. Eu acho isso brilhante no que tem de afinação com a vida, sabe? São pessoas absolutamente ordinárias, sabe? São tipo, sabe? A atuação do extraordinário na vida dessas pessoas só de alguma forma salienta o quão comuns elas são por contraponto, sabe? De alguma forma elas se envolvem em situações um pouco fora do comum na exata medida em que o espectador de alguma forma entende. O contexto muda um pouco para mostrar o quão comum elas são, sabe? O quão despreparadas elas estão para o extraordinário. E isso eu acho interessantíssimo, sabe? E, novamente, isso não está no filme, isso está no livro. E no livro, como eu falei, assim, acho que uma versão se esboça e é tão interessante a gente poder pensar assim nas nossas versões, sabe? Como esses dois perrapados se juntam e se apaixonam e a despeito de, né, todo um mundo de obstáculos, resolvem de alguma forma dar continuidade a esse romance. Hitchcock tem essa coisa também, sabe? Quando o sexo é bom, as pessoas cometem decisões muito equivocadas. Porque o sexo é bom. É muito claro no início do Psicose que eles acabaram de fazer, de ter intercursos, eu não sei como é que se fala isso em sala de aula. Eles acabaram de trepar muito bem. É claro isso, sabe? E a mente dessa mulher tá nublada, sabe? Assim como a mente do James Stewart em Vértigo, sabe? O estímulo é tamanho. Vou viabilizar isso em termos práticos. Marion rouba.
Beleza. O que acontece também no livro, de forma um pouco mais explícita do que no filme, é que a desvalia da vida do Norman a convence de que há pessoas vivendo muito pior do que ela. É um dos instantes de clareza, sabe? Quando ela vê esse homem que vive sob o jugo da mãe, a mãe claramente maltrata ele pra caralho e tal, ela pensa, bom, minha situação não é tão ruim assim, ela é pelo menos reversível. Então, ela vai voltar. Tem essa coisa, no entanto, apesar disso não ser explicitado em diálogo no filme, imageticamente né? Toda essa sequência deles conversando enquanto jantam é tão densa, é tão referta, sabe? Ela é tão sumarenta, sabe? Do ponto de vista da composição do plano, do ponto de vista do diálogo também. Mas, assim, tem essa coisa, por exemplo, a presença dos pássaros. O próprio Hitchcock vai falar da opção pela coruja empalhada, por exemplo, né? Existe expressividade ali, não é a troco de nada, não é gratuito. Né? A coruja, ela é a ave que enxerga no escuro. Então, ela é a vigília, ela é a culpa. Ela representa, de alguma forma, esse olhar encaraptado que absolutamente não desliga, que vê através e que revela e que acusa o tempo todo. O fato do Norman estar rodeado por esses objetos, ao mesmo tempo em que ele é frequentemente filmado um pouco de baixo, né? Não existe um alinhamento muito realista da câmera, do posicionamento da câmera, né? Geralmente, em filmes mais tradicionais, a gente vê a câmera posicionada de forma a, pelo menos, performar o olhar de uma pessoa de pé dentro daquele plano. Né? Então, quando a câmera vai um pouco para baixo, um pouco para cima e tal, e já não existe uma correspondência, já não existe um alinhamento com um possível espectador dentro da cena, a coisa fica um pouco esquisita. Né? Geralmente, esse olhar um pouco de baixo, ele engrandecer o personagem, torná-lo um pouco ameaçador. Então, a gente tem uma coisa muito curiosa nesses planos do Norman sentado um pouco de baixo, com a coruja atrás, né, em que ele está, de alguma forma, sendo ameaçador e ameaçado. Ele está sendo, de alguma forma, ameaçado por essa representação de culpa, ao mesmo tempo em que ele é figurado pela câmera para o espectador como um homem um pouco sinistro. Um homem um pouco fora, um homem que não se olha assim, que não se olha de cara, sabe? Então, essas coisas são muito interessantes e é interessante de pensar como é que a gente pode, de alguma forma, trazer isso para um poema, né? Eu fico pensando que talvez se a gente pensasse numa analogia de cada verso com um plano bem composto, alguma coisa já pode começar a acontecer. Assim. E o Hitchcock era essa pessoa maluca, né? Que absolutamente não deixava nada para o acaso. Né? Ele storyboardeava os filmes com uma tal minúcia que ele próprio não precisava interferir muito no trabalho de câmera, ele só entregava os sketches para o diretor de fotografia e falava, reproduza isso. E era tão detalhista, era tão bem pensado, que de fato, assim, sabe, quando ele viu o copião, estava tudo ali. Ele mal precisava encostar na câmera, mal precisava guiar, e não havia espaço para improviso, não havia espaço para nada que saísse ao controle dele. Então, é uma coisa muito interessante pensar justamente isso, assim, cada plano ele está sendo angulado de uma forma específica e ele está enquadrando coisas que são significativas de alguma forma. Então, pensar talvez o verso, né, como um campo de expressividade máxima, onde todos os objetos precisam de alguma forma representar alguma coisa, ainda que não seja exatamente a mesma coisa para o leitor, mas que de alguma forma o autor, nós, né, a gente se sinta de alguma forma representado por aquele objeto e tentando transmitir um efeito, tentando transmitir uma certa ambiência. Ela pode vir um pouco torcionada, ela pode ser interpretada de uma outra maneira, mas é crucial, no entanto, eu acho, para a nossa prática, que a gente pense o verso como uma unidade afinada ao plano, afinada ao quadro. E talvez o poema inteiro como uma sequência, o poema inteiro como, sabe, como um agenciamento, uma conjugação de planos mesmo. E pensar que tudo que está dentro precisa contar,
precisa ter de alguma expressividade, né? O horror que o Hitchcock tinha ao espaço morto, ao espaço não resolvido num plano, a gente vê que ele só aceita esse espaço nenhum centímetro, nenhuma fração do plano sendo mal aproveitada, sabe? Ou sendo tomada gratuitamente. Então, a gente tem esses campos de interesse, assim, sabe? Que a gente vê, inclusive, numa certa repetição em termos de arranjos geométricos no filme, né? Eu não sei se vocês repararam, mas a importância das linhas do Psicose é muito grande, das linhas verticais e das linhas horizontais. Já a partir do logo da Paramount, a gente vê ele é meio que fatiado, né? E isso, nossa, né? Quando a gente pensa em oposição a diagonais, em oposição, ao, por exemplo, o uso da espiral no esquema de um corpo que cai, né? Para, de alguma forma, falar de vertigem, falar de circularidade, falar de retornos. A gente aqui está num campo de linhas que brutalmente se interseccionam, né? Que falam mais de brusquidão, falam mais de colisões abruptas, né? E dessa coisa, que desde o primeiro momento, né? Quando a câmera entra no quarto de hotel, ela estaciona, ela resolve o plano na Marion deitada, com a cabeceira de pé e o menino John Gavin de pé também. A gente vai ver essa composição de um bloco horizontal e um vertical em todo o filme, né? Novamente, o hotel moderno, o casarão, né? O volume projetado pela banheira, a parede e a linha feita pelo chuveiro. O tempo todo a gente está vendo, assim, afora uma que outra concessão, um certo realismo, né? Que é a estamparia de uma das paredes do quarto de hotel, a estampa do próprio roupão da Marion, que é um pouco florida e tal. Basicamente, todas as outras sequências podem ser decompostas em linhas verticais, horizontais e como elas conflitam. Então, pensar em como também o Psicose ele é muito esperto desse ponto de vista, né? Tanto no agenciamento visual, tanto no agenciamento da trama, o tempo inteiro as coisas estão se prefigurando, estão de alguma forma se enviando mutuamente, sabe? Então é muito curioso pensar sobre isso, e tanto mais curioso para mim, pelo menos, é pensar em como a gente pode retirar a Marion dessa posição de assassinada, sabe? Como é que a gente pode, de alguma forma, reforçá-la mitologicamente, né? Então, como pensar ela fora do banheiro, como pensá-la, ou como pensá-la dentro do banheiro, mas assim, sabe, a última vez que eu apliquei esse exercício, me pareceu absolutamente crucial pensar o que a Marion estaria cantando no banheiro antes do assassinato, sabe? Pensar nesse tipo de coisa, sabe? Pensar no que aconteceria se não tivesse chovido, no que aconteceu, ou então dar uma contraversão dela conhecendo Sam, ou então, de alguma forma, pegar essa estrutura de elenco de dados e tal que a gente viu no poema do Engelsberger e fazer a nossa própria história, sabe? Como ela, aos 33, seria, sabe? Ela vive com essa irmã que ela não avisa que ela roubou uma grana, e ela vai atrás desse cara, e ela trabalha 10 anos nesse mesmo lugar, e que beco sem saída, né? Que vida de merda, e tão parecida com a nossa, sabe? Bom, não sei vocês, mas a minha, pelo menos. Então, sabe? É tão comum, é tão ordinário e é tão barricado, sabe? Novamente, muito embora os tempos tenham mudado, é muito interessante também pensar também como exigências externas a nós podem fazer com que a gente pactue com o demônio, sabe? Como, de alguma forma, é a vontade de ser uma mulher respeitável e normal que lança Marion na sua breve carreira de criminosa. Isso, para mim, é incrível, sabe? Então, fica a proposta, né, de tentar, de alguma forma, pensar nesse poema como algo entre 6 e 7 versos, não é necessário se alongar muito e tal, mas pensá-los, no entanto,
autonomamente, né, fechar o verso, tentar não quebrá-lo no primeiro momento, ver o que acontece se a gente, né, fizer por alguma autonomia no verso, sabe? E só de alguma forma tratá-lo como um plano bem composto. Claro, deixa eu só mandar o link, desculpa, gente. Opa. Opa. Mandei o link do blog do Domenic, em que tem a tradução do poema lido. E é isso, gente. A gente